ressarcimento de danos causados por infrações à ordem econômica é assunto importante na pauta de direito concorrencial. Para apresentar alguns aspectos sobre o tema, que fecha essa série especial sobre Lei de Defesa de Concorrência, recebemos os advogados especialistas no assunto, Vicente Bagnoli e Daniel Andreoli, ambos membros da Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da OAB São Paulo. Doutor Vicente, essas práticas, né, de infrações à ordem econômica, elas causam danos para a sociedade também, né? Que mecanismos existem para esse ressarcimento, para obter esse ressarcimento? Muito bem, as infrações, vamos pegar um exemplo, a prática do cartel. Você tem estudos da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o que se estima é que o cartel gere um sobrepreço, por exemplo, de 20%. Ou seja, se o consumidor pagou R$100 por um produto, na verdade ele deveria estar pagando R$80. Então essa diferença, esse sobrepreço que ele pagou a mais, isso foi causado pelo cartel. Pegamos um exemplo de consumidor. Agora, o Estado, por exemplo, quando faz uma licitação pública para pegar o melhor produto, o melhor serviço e o melhor preço para preservar o próprio erário público e assim defender melhor os interesses da sociedade, no caso de cartel, ele também paga por esse sobrepreço. Então, ele está sendo punido, a sociedade está sendo punida. A legislação concorrencial e a atuação do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele aplica a sanção, ele aplica a pena para a empresa, ou seja, é uma punição pela infração que ela cometeu. E esse valor, esse dinheiro que é arrecadado, é endereçado ao Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Veja que até aí nós não estamos falando de indenização, nós estamos falando de uma punição. Mas onde que entra a indenização? A própria legislação concorrencial, e não poderia ser diferente, diz que, olha, aqueles que têm o interesse que vão até o judiciário buscar a reparação desses danos. E esses danos são aqueles previstos no próprio Código Civil. E o Código Civil é claro, quem causa dano a alguém é obrigado a indenizar. Então, aquele agente econômico que praticou a infração à ordem econômica causou dano a alguém. E a pessoa, seja a empresa, seja o consumidor, a pessoa física que se sentiu lesada, que se sentiu vítima dessa prática e, consequentemente, teve um dano, ela deverá buscar a reparação desse dano no Poder Judiciário. Mas, doutor Daniel, esse mecanismo ele é utilizado? Acho que esse é um grande desafio que ainda persiste na Lei de Defesa da Concorrência. Ele é muito pouco utilizado, mas aí não por uma deficiência do próprio CAD, porque, como bem explanado pelo professor Vicente, não é matéria de competência do CAD, e sim por causa do sistema judiciário. É muito diferente, por exemplo, do que existe nos Estados Unidos, em que as empresas temem mais a reparação civil do que propriamente a punição do Departamento de Justiça. Por quê? Porque lá a indenização é triplicada, o valor da indenização é triplicado para quem sofreu o dano, né? Então, é o que eles chamam de treble damages, né? E o sistema americano é mais afeito às ações de indenização. Eles têm um trâmite muito mais célere e é algo já que está ao alcance da sociedade. No nosso caso aqui, a gente tem dentro do judiciário as obrigações de produção de provas concretas de que você foi afetado, por exemplo, pela prática do cartel, o que muitas vezes torna o objetivo e o esforço de se propor a ação correspondente ao dano que você teve e que só vai receber depois de muitos anos dentro do judiciário. Então, essas diferenças ainda são um grande desafio do CAD. Recentemente, o presidente do CAD tem dito que, para tentar estimular ainda mais a utilização desse instrumento pela sociedade, eles vão tentar estimar os danos causados, por exemplo, pelos cartéis, mas eu acredito até que esse não seja o caminho mais adequado, porque
o CAD corre um risco imenso de anular suas decisões por causa da tentativa de um estímulo a um instrumento que não é da sua competência para apreciar. Agora, essas questões, doutor Daniel, essas questões processuais entre CAD, sistema judiciário e a própria falta de informação da sociedade, que de repente se sinta lesada e queira procurar a justiça, são as principais dificuldades para que o mecanismo seja executável? Exato, é justamente isso. E até porque juízes não são tão afeitos a matérias, têm tomado mais conhecimento conforme os casos vão aparecendo nas suas mesas, mas normalmente a questão é muito técnica e por existir um órgão técnico especializado, determinado por lei, que é afeita à matéria, para realmente fazer essa apuração, pode ser que esses juízes se sintam mais confortáveis em esperar a decisão do CAD do que eles mesmos analisarem as questões. Então, o problema disso realmente são as questões processuais. Então, qual é o problema, então, de uma parte, uma pessoa que se sinta lesada pela prática de cartel, uma vez comprovado pelo CAD, possa pedir a seu ressarcimento? É justamente que na hora que, se o CAD leva tempo, e os processos levam tempo pela sua própria complexidade, leva tempo para julgar o caso, pode ser que na hora que a pessoa tome consciência de que existiu um cartel e que ela foi lesada, a sua demanda já esteja prescrita, porque o dano ele vai parar, muito provavelmente, na hora que se começa a investigação. Né? E se há um prazo prescricional no qual a análise do CAD acabe comendo todo esse tempo, quer dizer que na hora que o CAD decreta, você não tem mais o direito processual de acionar a parte que lhe causou o dano. Então, essas e outras questões são justamente o gargalo para a utilização desse mecanismo pelo cidadão brasileiro na procura do ressarcimento dos danos causados pelas empresas dominantes ou empresas que praticaram práticas como, por exemplo, do cartel. O conhecimento do tema, né, de advogados de outras áreas, doutor Vicente, ajudaria ou colaboraria para resolver esse gargalo? Eu gostaria de uma análise sua sobre, vamos voltar ao tema, advogados de outras áreas que têm dúvidas ainda ou que precisam conhecer o direito concorrencial. Como bem diz o lema da nossa campanha institucional de defesa da concorrência, de livre concorrência, a livre concorrência é um direito seu. Com a livre concorrência todos ganham. E o cidadão ele necessita que o advogado ele exerça esse papel dentro da sociedade. E o advogado que fará esse exercício em buscar os benefícios sociais que traz a livre concorrência, não é apenas o advogado do direito concorrencial. Como o doutor Daniel colocou, essa explicação toda processual, isso daí muitas vezes, e na maioria das vezes, quem fará é o processualista, é o civilista que vai estudar a reparação do dano, o processualista que terá toda essa visão do processo, e não nós, os advogados concorrenciais, né? Nós ficaremos com essa discussão dentro do CAD. Ou seja, a partir de uma decisão do CAD, você tem um espaço muito grande para que o advogado defenda o direito do cidadão. Se o cidadão se sentiu lesado, o advogado, que não é necessariamente o advogado da concorrência, por outro lado, o advogado civilista, comercialista, processualista, tem mecanismos de exercer a defesa da concorrência, exercer a livre concorrência. E nós, a Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, estamos à disposição para recebê-los, para discutir, trocar ideias e de que modo que essa interação entre o direito da concorrência e as outras áreas do direito pode deslanchar e atender da melhor forma a sociedade civil. Encerramos a série especial sobre Lei de Defesa da Concorrência. Confira os 5 vídeos no site da OAB São Paulo, disponíveis no link da Web TV. Até a próxima!